Olá, eu sou a professora Lara Cerqueira, sou nutricionista, especialista em fitoterapia e hoje nós vamos falar sobre chás. Eu vou mostrar para você o porquê que vale a pena dedicar um tempo para entender as melhores técnicas de extração dos componentes presentes nas plantas em benefício da sua saúde. Até porque se você fizer o procedimento errado, o que a maioria das pessoas acaba fazendo, você pode não obter o melhor das plantas e acabar prejudicando o processo de tratamento. Até porque as plantas, acredite, elas conseguem fazer tratamento de doenças, prevenção do aparecimento de doenças e restabelecimento da saúde. E se você passar a utilizar uma xícara de chá por dia, você pode garantir mais longevidade e mais vitalidade. A sua vida ela pode ser mais fácil de ser solucionada e ter aí menos dependência de técnicas medicamentosas. Então, existem 3 técnicas que eu vou mostrar para você que são super simples, mas que requerem detalhes importantes. Essas 3 técnicas são infusão, decocção e maceração. A infusão é a técnica mais simples dentre as 3, porque ela acaba utilizando apenas a água quente e a folha que você vai utilizar para a extração. Então, se eu utilizar, por exemplo, uma planta de estrutura mais leve, mais frágil, que é o caso de folhas, flores, caules mais moles, a gente tem a possibilidade de conseguir extrair bem os componentes dessa planta apenas infundindo na água. Então, se eu utilizar a planta, a folha, por exemplo, de uma hortelã, né, a menta piperita, e deixar ela ali infundindo na água a 80 graus, eu consigo fazer uma extração adequada dos componentes que vão me trazer os benefícios da hortelã. Sejam os benefícios digestivos, os benefícios sobre a acuidade mental ou sobre redução ali da irritação intestinal, que pode ocorrer em algumas pessoas com o intestino inflamado. E no caso da infusão, é uma estratégia utilizada, então, para plantas de partes moles, onde a gente utiliza as partes moles, e a gente deixa infundir por cerca de 5 a 10 minutos. Existem plantas que são muito adstringentes e muito amargas, se a gente deixar ela extrair por muito tempo. É o caso, por exemplo, do chá verde. Chá verde, alcachofra, dente de leão, são plantas que acabam tendo princípios amargos, e esses princípios amargos nem sempre são interessantes para o efeito que a gente busca. Então, se eu estiver utilizando o chá verde para ajudar no meu gerenciamento de peso, para me trazer ali longevidade, melhor saúde das mitocôndrias, eu posso simplesmente deixar ele infundir por 3 minutos, deixar essa infusão por 3 minutos vai permitir que eu não extraia os componentes adstringentes dele, que são responsáveis pelo sabor ruim, e vai conseguir ainda assim extrair todos os outros componentes que trazem benefício para a minha saúde, para esse propósito que eu mencionei. Então, o chá verde é um exemplo de uma planta que dá para infundir por apenas 3 minutos para aquelas pessoas que não gostam do sabor um tanto quanto amargo ou adstringente. Já o caso da decocção é uma técnica que a gente utiliza com a planta, com as partes mais duras das plantas. A decocção é o procedimento de cozimento da planta. Então, quando eu for colocar água para ferver, eu coloco junto com a planta e deixo ela ferver junto com aquela planta. Essa fervura ela vai ser suficiente para extrair os componentes das plantas responsáveis para efeito. Essas partes mais duras são mais difíceis mesmo de extração, por isso que requerem temperaturas mais altas. A decocção ela é uma técnica fantástica para a gente utilizar plantas onde o benefício a gente só consegue a partir dessas partes duras. É o caso, por exemplo, do gengibre. O gengibre a gente utiliza o rizoma e esse rizoma, por ser muito duro, ele precisa de uma técnica que tenha ali uma temperatura mais alta para fazer a extração adequada. Então, tem a possibilidade de infusão e de decocção. A decocção também é feita entre 5 a 10 minutos, só que se lembrar sempre de deixar tampado. E sempre que a gente faz uma decocção, o ideal é que quando a gente desligue o fogo, a gente ainda deixe a planta infundir por pelo menos 5 minutos. Então, ter aí pelo menos 5 minutos de infusão após a decocção é o essencial para fazer um chá bem feito na forma de decocção. E a maceração, que eu mencionei que é essa terceira forma de fazer extração
das plantas para constituir aí as bebidas dos chás, ela tem uma técnica mais fácil, mas que precisa ser bem compreendida. A maceração, o termo parece remeter a uma estrutura que precisa macerar, que precisa destruir a planta para obter os benefícios. Mas nesse caso, é somente deixar a planta descansar na água por cerca de 6 horas a 24 horas. Se você for fazer uma maceração de uma planta de parte mole, você vai deixar por 6 horas. Se você fizer uma maceração de partes duras, você deixa entre 12 a 24 horas. A maceração é uma técnica que dá para extrair os compostos que são termoláveis, que são muito sensíveis a altas temperaturas. O caso do alho é muito comum. Você já deve ter ouvido falar na água de alho. A água de alho nada mais é do que uma maceração do alho. Você deixa o alho descansar na água por algumas horas e depois bebe apenas a água. Essa maceração, ela consegue extrair a alicina. A alicina é um composto presente no alho que não deve ser submetido a alta temperatura por conta dela ser muito sensível. Então, a maceração é a melhor forma de se fazer o chá do alho. Se você não tiver tempo para fazer a maceração do alho, você pode fazer uma infusão breve, de 3 minutos apenas, com o alho, só que nesse caso cortado, fragmentado em partes menores. Então, fica aí essa possibilidade de utilização para o chá do alho, caso você não tenha tempo. Então, finalizando aí, essas são as 3 técnicas mais comuns para fazer o seu chá, para poder extrair os componentes das plantas responsáveis pelos efeitos sobre a saúde. Mas existem alguns detalhes, outros que, se você não parar para notar, eles podem acabar destruindo todo esse processo, como é o caso de utilizar uma água que não seja de boa qualidade. Então, para se fazer o chá, qualquer técnica que seja, você precisa utilizar uma água mineral. As águas que são hoje em dia consumidas, né, de forma recorrente nos lares, elas têm um conteúdo, elas podem ter um conteúdo muito grande de minerais e também de metais pesados, especialmente. Além disso, aqui no Brasil, alguns testes já perceberam presença até mesmo de hormônios, né? Presença de estrógeno na água. Então, a qualidade da água é essencial para manter o efeito benéfico do chá sobre a saúde. Um outro fato que você precisa se atentar é o utensílio que você vai utilizar. Existem alguns infusores aí no mercado. Atente-se sempre para obter o infusor que seja ali de um material que não tenha a presença de metais pesados, porque ele vai ser submetido a alguma temperatura e essa temperatura pode acabar extraindo esses metais pesados para a bebida. Então, o ideal é sempre que eles sejam de aço inox, que sejam ou de cerâmica ou de vidro. Então, são utensílios que você precisa atentar. Alguns podem facilitar a nossa vida. Existem os infusores mais comuns, aqueles que já vêm dentro de uma canequinha, junto com a tampa. Existem os infusores de bolso, tem que atentar para que ele não seja ali de plástico. E tem também aqueles infusores que não são necessariamente infusores. É o caso da prensa francesa. A prensa francesa é um utensílio excelente para se fazer infusão. É só lembrar de fazer uma fragmentação adequada ali da planta que vai utilizar. Muito frequentemente, a gente se depara com a pergunta: poxa, mas quanto de planta eu coloco para fazer o chá? O ideal é que você porcione essa planta de acordo a como ela chegou. Ela está in natura ou ela está seca? Se ela estiver seca, o ideal de porcionamento para a maioria das plantas é que se utilize uma colher de sobremesa para 150 ml de água ou 240 ml de água. Então, para infusões, decocções, macerações, geralmente a gente utiliza essa porção caso a planta esteja seca. E se ela estiver in natura, a gente precisa de uma quantidade um pouco maior, porque a planta in natura ela ainda tem um conteúdo de água muito grande na sua composição. Então, a gente utiliza uma colher de sopa, ao invés de uma colher de sobremesa. Dá para fazer também o congelamento dessa planta in natura.
o congelamento de algumas plantas consegue manter ali os princípios ativos, os componentes presentes nessas plantas, e a gente consegue utilizar em outros momentos, né? As plantas, elas têm épocas, elas têm ali o período de crescimento, de produção. Então, a gente não tem a mesma planta o ano todo da mesma maneira. A secagem da planta é uma forma de permitir que a gente tenha acesso a essa planta o ano todo. Então, a secagem geralmente inativa algumas enzimas presentes nessa planta e retira o máximo possível de água presente nela para que ela não seja decomposta. Então, a gente consegue ter essa planta por mais tempo, durante basicamente o ano todo. E é interessante lembrar de sempre armazenar essas plantas em potes que sejam hermeticamente fechados, que sejam de preferência um pouco mais escuros e que consiga não permitir que não haja a presença ali de ar em associação com a planta. Então, os potinhos para armazenamento, eles precisam também ser cuidadosos, você precisa ter o cuidado de perceber qual é esse recipiente que você vai armazenar, para que você não deixe essa planta exposta à proliferação de fungos, de bactérias e presença de insetos. Porque caso isso aconteça, você vai perder a propriedade da planta, e se você notar, assim que você notar, você tem que descartar aquela planta, porque ela não vai ter mais propriedade funcional, tá? Propriedade terapêutica. E o que eu acho super engraçado sobre o termo chá é que a gente chama tanto essa bebida de chá, porque aqui no Brasil o chá é qualquer bebida que a gente extrai da planta. Até mesmo o café que a gente consome, a gente pode chamar de chá, porque o café, ele nada mais é do que a extração dos componentes ali da planta do café, né, das sementes do café. Então, aqui no Brasil, toda bebida que vem de planta a gente pode chamar de chá. Só que, originalmente, o termo chá ele surgiu lá na região do Oriente, lá na China, e ele remete apenas à bebida, geralmente à infusão de uma planta, que é a Camellia sinensis, que dá origem ao chá verde. Então, o termo chá foi originado apenas para descrever o chá verde. Nós que popularizamos aí para todas essas plantas, né? Para a bebida de todas as plantas. Então, na teoria, o chá seria infusão, decocção e maceração, que são as técnicas que a gente utiliza para a extração dos fitoquímicos presentes nas plantas. Perceba que eu falo muito de componente presente na planta, de fitoquímico, e você precisa atentar para esses termos, porque são termos que vão cada vez mais se popularizar, já que os chás eles estão se popularizando também. Os fitoquímicos são componentes presentes nas plantas que não são nutrientes. Eles não são os famosos carboidratos, gorduras, proteínas, não são também vitaminas e não são minerais. Os fitoquímicos são substâncias que as plantas produzem em defesa ao ambiente, às adversidades do ambiente. E são justamente esses fitoquímicos que fazem as plantas terem esse caráter medicinal. Então, não é o mineral, a vitamina, o carboidrato presente ali, possivelmente em algumas plantas, que vai ter o efeito medicinal que a gente busca. São os fitoquímicos. E quando eu falo que o fitoquímico é o responsável pelo efeito medicinal, eu já estou dizendo para você que a planta precisa ser orgânica. Isso mesmo. A planta orgânica, ela vai ter um uso de fitoquímicos muito maior do que aquela que foi cultivada com agrotóxicos, com defensivos agrícolas. Então, as plantas que são protegidas pelos defensivos agrícolas, elas acabam não produzindo fitoquímicos suficientes para efeito. E, por isso, elas acabam não tendo o mesmo potencial medicinal que uma planta orgânica. Então, quando você for comprar o seu chá, você precisa fazer uma escolha adequada. Cuidado ao comprar plantas a granel, porque as plantas a granel, elas geralmente não trazem a condição para que a gente tenha um controle de qualidade suficiente.
Então, quando a planta está exposta ali a granel por muito tempo, a gente não sabe se a planta já está contaminada por fungo, se está contaminada por bactéria, se existe umidade naquela região. Então, o ideal mesmo é você comprar o chá que vem no saco fechado. O saco fechado, ele consegue ter ali um controle de qualidade maior, e para identificar se ele realmente tem boa qualidade, verifiquem se ele traz o nome botânico da planta. As plantas, elas podem ser conhecidas de formas diferentes a depender da região. É o caso, por exemplo, da melissa, que em umas regiões é conhecida como melissa e outras regiões como erva cidreira. E no final, nós temos duas plantas que são confundidas pelos mesmos dois nomes, que seria Lipia alba e Melissa officinalis. Então, quando você comprar o chá, no saquinho fechado, verifique o nome botânico da planta para ter certeza que é aquela planta que você está adquirindo, e veja o número do responsável técnico pelaquela produção. Isso dá uma garantia maior de que teve um cuidado no plantio daquela erva. Até porque, se a planta for cultivada da forma correta, mas ela for colhida no horário errado, ela pode ter um conteúdo de fitoquímicos diferentes. Então, olha só quanta técnica precisa ter para fazer a colheita adequada, para fazer a produção dessas plantas que têm caráter medicinal. Por isso, não adianta a gente sair aí pela rua pegando as plantas assim no meio dos canteiros e utilizando para fazer chá, se não fizermos a identificação certa, se não soubermos que aquele solo não está contaminado, não está perto ali de fossas, e também se ele não está muito exposto a ambientes urbanos poluídos, tá? Porque as plantas, para elas terem caráter medicinal, elas precisam ter aí a ausência de componentes intoxicadores. Espero que você tenha todos os artifícios agora para fazer o melhor chá possível. Existe a possibilidade também, antes que eu esqueça de te trazer essa informação, de você encontrar a planta na forma em pó. Quando a planta está na forma em pó, você pode utilizar ela só diluindo na água ou submetendo à infusão. Quando eu falei que o gengibre, a gente utiliza a parte do rizoma e ela, por ser mais dura, depende de uma decocção. Se esse gengibre estiver em pó, você pode fazer uma infusão ao invés de decocção, porque ele está tão fragmentado que a infusão consegue extrair os fitoquímicos de forma significativa, tá? Então, se a planta estiver em pó, se for o pó de uma parte dura, você não precisa fazer decocção, você pode simplesmente utilizar na forma de infusão. Espero que você tenha gostado de saber como que se faz o melhor chá possível e utilize todas essas estratégias na sua rotina, porque ter o hábito de se consumir chá é a mesma coisa de ter o hábito de ter saúde. Mas se você quiser realmente utilizar a fitoterapia em benefício da sua saúde, eu te convido a dar os próximos passos. Conheça o projeto Plantas e Bem-Estar, um projeto voltado para fazer você estar mais próximo da sua saúde de maneira natural, com todos os recursos que a fitoterapia pode oferecer.